Eu queria começar dando as boas-vindas e agradecendo a presença do Roberto Calazans, que está aqui para conversar com a gente, e apresentar ele também com mini currículozinho que ele mandou. Então, bora. Roberto Calazans é psicanalista, professor titular do Departamento do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da UFSJ, é cofundador do programa de extensão Pintando o Set em Clínica do Autismo e fundador do programa Gebalá Psicanálise do Racismo em Políticas Públicas. Perdão, minha mãe entrou aqui, gente. É isso, perdão. Roberto, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, a Tati, que foi me orientando de mestrado aqui em São João. Estou vendo a Lila, que foi minha aluna também aqui em São João. Vendo o Lucas, vendo o Ismael, a gente sempre se encontra aí pelos eventos. E, antes de mais nada, dar os parabéns para vocês. É sempre muito bom quando a universidade ela começa a ter iniciativas que partam dos próprios alunos, que partam dos próprios alunos para que eles possam pensar em modos organizativos para pensar as suas questões. Eu já estou há muito tempo na docência, já são quase 30 anos, e eu vejo muito disso também, que às vezes esse nosso tempo longo na docência, às vezes nos afasta de questões que são muito presentes para os alunos, e que a partir de iniciativa deles é que vai ser importante, vai forçar inclusive a gente a ter que pensar ou repensar as questões que se apresentam, que mudam de uma geração para a outra. Então, eu queria dar os parabéns para vocês por essa iniciativa. Em segundo lugar, eu acho que o que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje, eu até mandei pela Tati um texto que é, na verdade, um programa de trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na UFSJ, um show de programa de trabalho que eu nunca sei se aquilo ali é um projeto de extensão, se é um projeto de pesquisa, se é um projeto de ensino, mas ele é um programa no sentido de que ele dá uma certa linha de orientação, que eu acho que é uma linha de orientação até o final, até eu me aposentar, caso eu venha me aposentar, porque também a gente não sabe se vai ter aposentadoria ou não, para pensar algumas questões que vêm atravessando muito, não somente a universidade, mas também atravessando a própria psicanálise. O nome desse programa, então, é Gebalá, Psicanálise do Racismo e Políticas Públicas. Ele foi formalizado como um programa a partir de janeiro do ano passado, embora ele tenha sido gestado, principalmente de 2022 para cá. Eu acho que um primeiro aspecto que é importante a gente ter clareza é que esse programa ele surge de uma certa elaboração, que por razões às vezes pessoais, mas também por razões profissionais, que eu tive que vir fazendo, principalmente de 2022 para cá. A gente sabe que 2022 marca os 10 anos da lei das ações afirmativas no Brasil. Então, a gente começa a ver, com 10 anos, que nós já temos uma certa massa crítica dentro das universidades,
de pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, ou que entram ações afirmativas sociais, que nos permite pensar, né, primeiro, a universidade. Outro dia até comentando com uma aluna, né, estou há tanto tempo dentro da universidade que eu já fui meio que institucionalizado dentro na universidade, né? Isso tem a parte boa e tem a parte ruim disso, né? A parte ruim, né, é que muitas vezes você acaba não colocando as questões que deveriam ser colocadas, né? A institucionalidade, ela acaba tomando um lugar de excesso, né, no fazer do professor universitário. Mas isso começa a tomar um certo modo, uma importância. Ei, Duda, tudo bom? Isso começa a tomar uma certa importância, porque você começa a ter questões que começam a circular na universidade que não circulavam antes. E você começa a ter massa crítica, né, de pessoas, né, que trazem essas questões, ou de pessoas que não trazem as questões por uma série de situações de produção mesmo dentro da universidade, um adoecimento muito grande, né, principalmente das pessoas que entram por ações afirmativas. Então, isso me levou, né, a refletir, né, de que talvez fosse um momento, né, de poder, né, com uma certa massa crítica de pessoas, de saberes também circulando dentro da universidade, e começar a pensar um pouco mais, né, sobre o impacto, né, do racismo, né, tanto dentro da universidade, né, e o impacto do racismo na psicanálise, né, porque, como nós sabemos, uma grande característica da psicanálise brasileira, né, é que é necessário que o sujeito, muitas vezes, né, ele só vai chegar até a psicanálise passando pela universidade, né? Se ele não passa pela universidade, muitas vezes ele não chega até a psicanálise. E se ele tem que passar pela universidade, isso mostra, né, de saída, de que nós não tínhamos, né, nós não temos ainda uma massa de crítica também de psicanalistas negros para pensar a questão do racismo, né, que não seja a partir daquilo que o Guerreiro Ramos chama do negro tema, né, mas começar a pensar a questão do racismo a partir do que o Guerreiro Ramos vai chamar de negro vida, né? E não apenas o negro, ou indígena, ou quilombola, ou qualquer outra pessoa racializada, tomada como um objeto de estudo, né? Mas tomando também como a possibilidade de produzir uma certa analítica, né, desses processos todos, né? Então, a gente começa a ter, né, então, não somente conversando entre a universidade e a psicanálise, né, essa possibilidade de jogo, né? A gente vê também que o tema ele entra na psicanálise, muitas vezes, vem entrando na psicanálise, muitas vezes, né, entrando bastante intensamente na psicanálise, né? Nós vemos hoje bastante pessoas discutindo o racismo, o processo de racialização, né, a partir da psicanálise, né, às vezes com críticas extremamente violentas da psicanálise, né, que muitas vezes eu não concordo com elas, né, sabe? Concordo com a crítica às instituições de psicanálise, né, mas não necessariamente a teorização da psicanálise, né, porque eu acho que a teorização da psicanálise ela nos dá, né, instrumentos para pensar a questão do racismo, né? Eu gosto muito de dizer, né, que foi a psicanálise, né, que acabou, de certo modo, né, colaborando também, em parte, para que eu encontrasse, né, um ponto de sustentação do desejo, né, e de poder operar a partir do não lugar que os negros sempre ocupam na sociedade, né? Então, ela me deu instrumentos para poder sobreviver ao racismo dentro e fora da universidade também. Então, por isso que eu digo que muitas vezes eu não concordo com as críticas que são feitas à psicanálise. Entendo as críticas feitas a instituições de psicanálise, né?
eu acho que é sempre bom a gente poder separar isso, né, ter essa clareza. E com isso, né, a gente começou, né, eu e um grupo de estudantes aqui da UFSJ, né, foi depois que você saiu, Tati, né, mas boa parte do que a gente discute aqui vem dos trabalhos que desenvolvimos antes, principalmente em cima das questões do neoliberalismo, né, como o neoliberalismo impacta as produções de subjetividade, também impacta a produção de uma subjetividade de uma pessoa racializada. Então, acho que esse foi um ponto, né, por onde nós passamos também. Então, a gente começou a discutir, né, uma série de questões que era o que é, por exemplo, né, a política pública, né, como um fator que, se por um lado ela permite o acesso, né, a uma série de equipamentos públicos, por outro lado, quando a gente começa a fazer uma análise das diversas políticas públicas, ela é feita para produzir, né, a gente sempre pode dizer, né, que a política pública ela pode, né, pode dizer isso a partir de um cientista político, Márcio Prata, né, que ele diz o seguinte, que uma política pública ela pode ou diminuir desigualdade ou acirrar o processo de desigualdade. Tudo depende de como você vai trabalhar com as políticas públicas, né? E aí a gente começou a analisar uma série de políticas públicas, começando a analisar não somente a questão das ações afirmativas nas universidades, mas analisamos também, por exemplo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, analisamos, né, toda a política de assistência social, de segurança social. E a gente começa a ver que, por mais que muitas vezes as políticas avançam, né, há uma estrutura na produção da política que é uma estrutura, de certo modo, de manutenção e construção, ainda assim, do racismo, né? Pegar, por exemplo, né, quando a gente analisa, né, a questão, algo que a gente está fazendo, terminando essa pesquisa aqui em São João, né, quando a gente começa a analisar crianças colocadas para adoção. Né? A gente vê que a maior parte das crianças que são colocadas para adoção são crianças negras. Né? A gente vê... e quando a gente começa a analisar, né, o que está em jogo nessa história toda, né, muitas vezes não está em jogo apenas se a criança está em risco ou não está em risco. O que está em jogo é a ideia de família. Né? Que existe ali uma ideia de família que perpassa toda a política para a proteção da infância e adolescência, que desconsidera diversos arranjos familiares. Não somente arranjos familiares, né, homoafetivos, que são, né, quando a gente vai ver, analisar os documentos, né, a gente, e as práticas, a gente vê que, para os casais homoafetivos, é reservado sempre as crianças com mais idade, né, tidas pelo sistema como aquelas que não são desejáveis para a adoção, né? Então a gente vê que, sim, raramente você deixa para os casais homoafetivos crianças recém-nascidas ou de pouca idade, né? Mas também modos organizativos de família, né, que perpassam, né, organizações que não são decorrentes da família nuclear burguesa e que não tem esse reconhecimento. Então, a gente vê, qualquer um que der uma busca rápida, né, nas redes sociais, nas mídias e tudo mais, vai ver um tanto de famílias que perdem a guarda de filhos, né, quando iniciam seus filhos nas religiões de matriz africana. Né? E você não vê pessoas de classe média ou pessoas brancas que não perdem a guarda do filho, isso nem é cogitado, né? Como, por exemplo, o filho, né, ele é um adolescente, ele pega o carro do pai, está alcoolizado, dirige por aí, comete uma série de acidentes, né? O pai paga uma taxa na delegacia, leva seu filho embora e, em momento algum, está colocado em questão se deve ou não deve retirar a guarda dessa criança, desse adolescente, dessa família. Então, a gente vê que tem processos aí que eles vão remeter, né, a uma questão de que, muitas vezes, famílias que têm origem organizativa, né,
africana ou indígena, elas perdem a guarda dos seus filhos, que são colocados para adoção. Então, a gente começa a perceber que um dos conceitos que nos chamou muita atenção, então, para a gente começar esse trabalho, foi o que nós chamamos de um conceito de pertencimento. Né? Não adianta eu montar uma estrutura de uma política pública, né, que permite acesso, que permite proteção e tudo mais, se eu não pensar, né, a origem do pertencimento dessas pessoas. Né? Como é que ela se vê como uma família? Como é que ela se vê numa universidade? Né? Como é que essa circulação dela, por exemplo, dentro da universidade, pode possibilitar um tensionamento com a própria estrutura da universidade? Porque se a gente parar para pensar, né, uma política de ação afirmativa, como a política preparatória das ações afirmativas, né, ela só pode existir, ela só tem necessidade de existir, por quê? Porque essa mesma universidade nunca quis pessoas negras ou racializadas dentro da universidade. Mas se ela permite o acesso e não muda a sua estrutura, o que aparece aí? Aparece aí um primeiro conceito da psicanálise que nós utilizamos para fazer a análise dessas questões, que é o conceito de repetição. Né? Você vai encontrar uma estrutura de repetição, né, aos moldes do como o Freud vai trazer para a gente, né, que você constrói uma nova política, constrói uma nova maneira de acesso, você constrói todo esse aparato, e, por outro lado, o racismo institucional ele vai retornar de uma maneira transformada por uma série de mecanismos e dispositivos, né, que afetam as pessoas racializadas nas políticas públicas em geral, né, e nas ações afirmativas em particular. Estou falando muito de ações afirmativas porque essa é a segunda pesquisa que nós estamos finalizando também, né, que nós analisamos a implementação das ações afirmativas dentro da UFCJ. Né, e a gente vê que o mesmo processo que coloca a pessoa para dentro, coloca a pessoa para fora. Né? O número de evasão das pessoas que entram por ações afirmativas é muito maior do que quem não entra. Então, a gente começa a pensar, mas por que isso? Né? Por que essas pessoas são consideradas, né, mais uma vez, como sendo o quê? Algo a ser colocado para fora. Algo para ser tratado como se fosse o quê? Um certo resto, né, que tem que ser eliminado. Né? Então, a gente precisa ver como é que nós começamos a ver uma estrutura, né, psicanalítica, e por isso depende de uma analítica, né, depende de uma estratégia que não passa apenas pelo esclarecimento, né? Então, muitas vezes, quando a gente leva esses dados todos, nós colocamos esses dados todos na mesa, apresentamos para as pessoas falam, nossa, que triste, que chato, né? É triste, chato, não sei o quê, então, vamos mudar? Ah, não tem jeito. Né? Então, a gente vê que apenas um processo de conscientização, né, é a mesma coisa. A gente sempre fala assim, se você perguntar para alguém se ela é racista, ela vai dizer que não é. Mesmo o tempo inteiro ela praticando o racismo sistematicamente. Né? Então, tem algo que demanda ali o quê? Como toda repetição, tem o quê? Um ponto de inércia libidinal. Né? E como um ponto de inércia libidinal, né, então isso precisa ser o quê? Interpretado. Né? Isso precisa ser localizado melhor, interpretado melhor. Então a gente começa a ver, né, que esse processo de repetição ele impede o pertencimento dos sujeitos a diversos lugares. Né? Por quê? Porque esses lugares, em momento algum, né, quando eles cedem algo em relação à política pública, eles mantêm uma estrutura que permite essa repetição e esse gozo com essa repetição também. Né? Então, não é somente algo que vai nos permitir falar disso a partir do quê? A partir de um processo de esclarecimento ou de conscientização dos sujeitos. Né? Nós vamos precisar encontrar outras estratégias de análise desses processos. Então, a gente começa, né, então, a tentar fazer uma análise do que provoca essa repetição.
né? E para isso, né, a gente precisa, então, retomar, fazer alguns estudos e alguns tensionamentos, né, que precisam passar por onde, né? Tentar entender o que nós estamos chamando de uma certa reiteração da violência no Brasil, que é a reiteração que vem desde o seu processo de colonização, que vai sempre colocar as pessoas racializadas no lugar desse objeto libidinal que pode ser maltratado a todo momento, né? Então, a gente vê que esses processos, eles são cumulativos na história brasileira, né? Então, se você, por um lado, você acaba com o processo de escravização, por outro lado, você cria a lei da vadiagem. Se, por um lado, você faz um processo de acesso à educação na década de 40, a população negra, então você tem com Getúlio Vargas uma expansão da escola pública muito grande. Por outro lado, essa educação ela tem que tirar qualquer saber, seja afro-indígena, dali. Então ele precisa apagar essas pessoas. Se você tem na década de 40 também, né, na Constituição, a possibilidade do culto, de liberdade do culto religioso, por outro lado, você coloca ali o artigo sobre o charlatanismo, né, que é extremamente vago, né? Curiosamente, se na década de 60 e 70, durante a ditadura militar, né, você tem a primeira lei que condena veementemente o racismo no Brasil, por outro lado, essa lei condena o racismo daquela pessoa que diz que existe racismo no Brasil. Então, as pessoas que mais eram punidas por essa lei antirracista na época da ditadura militar eram as pessoas do movimento negro que diziam que tinha racismo no Brasil, né? E se nós temos a política reparatória de ações afirmativas, quando a gente começa a analisá-las, a gente vê o quê? Se, por um lado, elas só podem existir por pressão do movimento negro brasileiro, né? Por outro lado, né, ela se transforma em subcota, né? A cota racial ela se transforma em subcota, com toda discussão que o importante não era a cor da pele, não era a raça, não era a etnia, era a pobreza. Sem considerar o porquê, né? Você tem um processo de empobrecimento de boa parte da população brasileira, e essa boa parte da população brasileira que é empobrecida é uma população negra. Então, a gente começa a analisar que você tem, historicamente no Brasil, um processo de violências, né, que é marcada pelo quê? Quando você ultrapassa um processo de violência, ela repete em outro lugar. Ela se repete em outro lugar sobre os mesmos corpos, né? Então, a gente começa a pensar que existe aí um processo, né, de repetição, né, que muitas vezes ele incide sobre uma questão até mesmo com a lógica do recalque, né? Eu retiro a força daquilo que eu digo que é racista, ninguém mais vai defender a escravização, mas você encontra ainda hoje, né, pessoas em situação de trabalho escravo, né? Você encontra, né, só para dar um exemplo, né, da nossa pesquisa aqui da política de ação afirmativa no Brasil, na UFSJ, né, na pós-graduação, né, vocês verem como é que muitas vezes as pessoas não param nem para pensar, né, e falam, e não tem uma lógica. Então, eu fiz uma pergunta, né, sobre políticas para mães, né, estudantes mães, para a permanência delas na pós-graduação. Um dos coordenadores falou assim, não, nós não temos isso porque nunca apareceu uma mulher-mãe, uma estudante-mãe aqui na pós-graduação. Quando aparecer, nós vamos pensar nisso. Em momento nenhum ele se interroga, se não apareceu, é porque justamente não tem política para isso, né? O que mais nos espanta não é ele falar isso.
né? O que mais nos espanta é a naturalidade com que se fala, né? Onde você começa a ver que não consegue se pensar sobre o que disse, num processo extremo de uma certa alienação, né? Que quando a entrevistadora falou para ele, mas você nunca parou para pensar porque nunca teve? E aí ele fala assim, eu não sei, né? Primeiro ele só fala que nunca teve, então não teria que pensar. Quando ele é instado a pensar, ele fala assim, ele só fala, não sei, né? Então, nesse processo de repetição, né, a gente vê aparecer, né, de várias maneiras transformadas, um trabalho muito intenso, né, de reprodução de algo que vem, né, acompanhando a história, né, a história, principalmente a história desde a emergência das revoluções liberais no mundo, né? Então, isso não é algo diferente de uma certa estrutura, né? Durante muito tempo, né, eu estudava a relação entre a psicanálise e a ciência. Todo mundo sabe que o Lacan diz, né, lá em Ciência é Verdade, né, que a psicanálise só pode surgir no mundo em que há ciência, né? E que em outro mundo que não tiver ciência, né, a ciência moderna produzida na Europa, você não faz sentido. Mas se a gente analisa um pouco mais o que o Lacan quer dizer com isso, o que ele está querendo trazer para a gente é o quê? Que essa ciência ela se forma, né, no bojo das revoluções liberais, que permite a introdução de uma certa noção de sujeito, né? Uma certa noção de sujeito autoconsciente, que até então não era possível se pensar essa noção de sujeito, um sujeito autoconsciente, né? E como sujeito autoconsciente, um sujeito que é capaz, então, de fazer contratos, e por ser capaz de fazer contratos, né, ele pode, então, participar da vida pública e uma decisão dos negócios, seja da cidade, do estado, do país e do mundo, né? É isso que o Descartes fala quando ele diz, penso, eu logo existo, porque eu fundamento a minha existência num pensamento idêntico a mim mesmo, de um eu extremamente transparente a mim mesmo, né? E é muito curioso isso, que cada vez que eu tenho um eu transparente a si mesmo, né, eu não consigo enxergar o outro, né? O que o Freud, de certo modo, ele vai fazer, né, é recolher alguns efeitos deletérios dessa proposição do sujeito que surge no bojo das revoluções liberais. Eu vou colocar para você, apresentar aqui um quadrinho esquemático que eu estou trabalhando por enquanto. Está dando para ver, gente? Mesmo? Né? Então, a gente vê aqui nesse quadro, né, que no início ali, né? Professor, eu acho que está em branco. Tá uma tela em branco. E agora, tá dando para ver? Sim, obrigada. Agora ficou ótimo. Obrigado. É isso aqui, né? Que a gente vê que, de certo modo, o que a gente encontra, né, no bojo do liberalismo capitalista é o aparecimento de alguns princípios do liberalismo que persistem até hoje, né? A ideia desse eu transparente que resvala, né, que fundamenta o individualismo, né? A ideia de um eu transparente que é capaz de fazer contrato com outros sujeitos que por ser um sujeito racional, né? Com isso, né, a ideia de que esse eu ele tem uma propriedade inicial que ele não pode abrir mão dela, que é o seu próprio corpo, então o corpo como uma propriedade privada, né? E que esse eu individual, que tem o seu próprio corpo como uma propriedade privada, a relação com o outro é marcada pelo quê? Pela concorrência, ou pela livre concorrência para a defesa da propriedade privada e a defesa desse individualismo. Esses princípios do liberalismo capitalista geraram, né, 3 conceitos e 3 praxes importantes.
a família nuclear, a alienação, né, que se reduz a pai, mãe e os filhos, a noção de classes, né, e a alienação da noção de classe, na luta de classes, né, e a noção de raça, né, ou a moderna noção de raça. É interessante a gente ver quando a gente analisa, por exemplo, né, a gente pegar um texto do Freud, né, segundo a contribuição à psicologia do amor, né, o Freud faz ali uma análise da família nuclear e os seus efeitos que se dá em torno do Édipo, né, em que ele vai mostrar que essa família nuclear, ela se constitui, né, como sendo o quê? Uma família que é atravessada pela distinção entre vida pública e vida privada. E que na vida pública cabe ao homem a estar na vida pública. E que na vida privada da família, né, ninguém tem que se meter com isso. Né? O que o Freud vai demonstrar é que essa cisão entre público e privado, né, gera o quê? Gera insatisfação dentro das famílias, né? Gera aquela segunda condição da vida amorosa, que é para o homem, né, ter acesso a uma possibilidade de um gozo, ter que ser fora de casa, porque a família não é um lugar para se gozar. E nós vemos, né, que com essa família nuclear, né, você tem, de certo modo, uma recusa ao sexo. Que o sexo na família é para produzir a família, não é para a satisfação do desejo. Né? E o Freud vai demonstrar com isso, né, que essa recusa, essa família nuclear que recusa o sexo, né, produz o quê? Produz histeria. E é isso que o Freud recolhe. A mesma coisa, né, no liberalismo capitalista, nós temos que produzir incessantemente. Então, uma recusa ao ócio. Então, uma recusa a uma classe que ela possa não trabalhar. Marx recolhe isso a partir do operariado. E quando se trata de raças, né, há uma recusa à alteridade. Né? E a gente pode dizer que o Zumbi, ou Abdias Nascimento, recolhe isso a partir do quê? A partir do conceito de quilombola, ou com Abdias Nascimento, com o conceito de quilombismo. Né? Então, a gente vê que Freud, o Marx, o Zumbi ou Abdias Nascimento, eles recolhem aquilo que fracassa nesse processo de produção de uma família nuclear, de uma classe, de uma raça. E por que isso fracassa? Né? Porque, ao mesmo tempo que eu digo que o eu é transparente, que todo indivíduo é livre, né, e todos somos iguais no liberalismo capitalista, eu vou ter três tipos que não vão se encaixar aí. A mulher não se encaixa como um ser livre e autoconsciente. Você pega os textos de Rousseau falando sobre a mulher tem que ser tutelada. É isso que a família nuclear faz. Se a gente pensar que até hoje, né, a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres poderem participar mais ativamente da vida política, que temos até mesmo leis que têm que garantir o número mínimo de mulheres a participar da vida política, é porque durante muito tempo não se reconheceu na mulher alguém capaz de ser um sujeito. A mesma coisa em relação a classes, né? Você não reconhece no operariado, você não reconhece no trabalhador um sujeito. É alguém para trabalhar para o outro. E você não reconhece nas diversas raças que não sejam brancas, né, europeias, pessoas capazes de formar um contrato e tudo mais. Então, esses três podem ser coagidos, esses três podem ser ofendidos, esses três podem ser vilipendiados, esses três podem ser maltratados. Né? Vou parar aqui a apresentação, né? Deixa eu voltar aqui, né? Porque o que eu estou querendo trazer com isso é o quê? Houve, por um lado, a apresentação de que no mundo moderno os sujeitos são racionais, são idênticos a si mesmos, mas uma recusa ao reconhecimento, à categoria de sujeito, às mulheres, aos trabalhadores, ao operariado e às pessoas racializadas. Né? Freud e Marx na Europa conseguiram recolher os efeitos disso e poder pensar o que se produz com a psicanálise, o que se produz com a histeria, né? E se produz o quê? Se a gente pegar uma frase do Lacan, né, tá lá do sujeito, enfim, em questão, né? Que o sintoma é a verdade. Oi, Duda, falar alguma coisa?
Não. Eu tenho uma pergunta, mas pode terminar a sua fala, depois eu faço a pergunta. Então tá bom. Né? O Lacan ele vai falar, né, que o sintoma, né, é a verdade, é o que retorna nas falhas de um saber. Né? Então, o que a gente começa a ver, né, é que, se por um lado há uma repetição desses processos todos de violências, por outro lado, nós podemos pensar que há uma outra face da repetição. E é essa outra face que me interessa, né? Que é não colocar nenhum... Eu acho que é isso que o Freud faz quando ele para e fala o seguinte: escuta aquela pessoa que o tempo inteiro está sendo falada por um diagnóstico, falada por uma sociedade e tudo mais, e vai escutar aquele sintoma e falar assim, tem uma lógica aqui tem um pensamento, mas esse pensamento e essa lógica é de um sujeito que não é mais daquele sujeito autoconsciente. Então, desse sujeito autoconsciente eu não quero saber. Eu quero saber é desse aqui, que está produzindo alguma coisa, para dar um destino para aquilo que não pôde ser dado destino, né, por um processo de coação. Creio que o Marx também, né? O Lacan fala isso, que o Marx inventou o sintoma, né? Marx recolhe o que o operariado pode produzir, né? E produzir, inclusive, enquanto luta de classes, enquanto possibilidade de revoluções e tudo mais. E se a gente pega Beatriz Nascimento, pega Abdias Nascimento, né? Quando eles vão discutir a questão do quilombismo, principalmente, o que eles vão valorizar? Não é a posição do negro colocado, ou do indígena colocado como uma peça, um trabalhador não, né? Um escravizado, né? Que tem que trabalhar e produzir para o outro. Mas todas as estratégias produzidas para permanecer, existir, e isso só foi possível a partir de um momento, de um ponto, que é um ponto que o Freud, recolhendo um outro termo do Freud, ele vai chamar de elaboração. Eu gosto de dizer que se as populações negras não tivessem elaborado estratégias de sobrevivência, não apenas do seu corpo, né, mas estratégias de sobrevivência, né, de seus modos comunitários, seus modos de ser, seus modos de falar, inclusive, introduzindo isso tudo na cultura brasileira, nós não teríamos negros no Brasil hoje. Né? O processo de branqueamento teria dado certo. Então, houve elaboração pela música, houve elaboração pela universidade, pelo pensamento crítico-científico também, né? Houve elaboração, né? Por diversas maneiras, inclusive religiosas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, religiões de matriz africana, né? Elas são retornos de coisas que vêm da África, mas não são feitas mais do mesmo jeito que são feitas na África, né? Então, isso se chama elaboração. Né? Então, assim, o que me interessa hoje? Né? É claro que me interessa fazer uma análise de como esse racismo ele se reitera, ele se repete. Mas me interessa mais ainda mostrar, né? Eu acho que tem 2 pontos que são importantes de serem demonstrados. A população negra só sobreviveu e a indígena só sobreviveu porque ela produziu um processo de elaboração que não é reconhecido nem pelo Estado, muitas vezes não é reconhecido por pessoas que se dizem progressistas. Sabe? Porque toda vez que eu falo isso, eu tenho uma dor de cabeça danada em vários lugares, né? Que as pessoas vão dizer, não, se houvesse elaboração, nós não estaríamos nessa. Não. O problema é que, muitas vezes, pessoas que deveriam ser parceiras nossas, né? Eu vou dizer abertamente, pessoas de esquerda que deveriam ser parceiras nossas, não reconhecem no trabalho de elaboração da população negra um trabalho de elaboração e de possibilidades alternativas. E por isso que, dentro das políticas públicas, nós temos que começar a reconhecer isso. Porque é reconhecendo isso que nós vamos poder produzir alguma alteração na sustentação efetiva de uma política pública. Né? Eu tenho um livro da Lívia Santana Vaz sobre ações afirmativas, que ela começa o livro dizendo: ações afirmativas não são esmolas, que elas são resultado da luta da população negra. E ela termina o livro dizendo: ações afirmativas são esmolas. Por quê? Porque não nos deram a reparação que nós deveríamos ter. Né? Mas isso aí é um processo de elaboração. Né? Então, quando você começa a pensar, né, que quando eu comecei minha fala dizendo, eu começo a pensar nesse processo, nesse projeto, dizendo que nós precisamos
ter massa crítica para pensar, é porque hoje nós conseguimos pensar isso dentro da universidade, dentro da psicanálise, né? Então, por exemplo, uma das questões que a gente tem discutido muito aqui na UFCJ é o seguinte, né? A população negra, indígena, quilombola, não entrou aqui somente na universidade, né, quando teve ações afirmativas. Sempre estiveram aqui. Mas sempre estiveram em que lugares? Lugar de faxineiro, vigilante e tudo mais. Mas qual que é o problema disso tudo? É que, mesmo sendo faxineiras, vigilantes, há uma produção de saber. Muitas vezes são pessoas que são lideranças, são figuras religiosas nas suas comunidades. E aqui dentro você não as vê, não as reconhece. Então a gente está começando a pensar uma série de estratégias para que esses saberes comecem a circular e haver uma troca efetiva entre o que se produz dentro da universidade, que saia, né, e o que se produz fora, que entre, né, e que não entre as pessoas negras, indígenas, quilombolas dentro da universidade para se tornarem o quê? O que elas não são. Que é isso que a Neuza Santos Souza analisa lá em 1983, né, e quando nós escutamos aqui os alunos de ações afirmativas, escutamos o pessoal da faxina, escutamos o pessoal dos cursinhos populares, que nós fazemos um projeto de atendimento a todos eles, nós escutamos exatamente a mesma coisa que a Neuza está falando em 83. A solidão da ascensão social, né, a dificuldade, né, de estar nesse espaço, de circular nesse espaço, né? Então você tem de novo a repetição. Mas o que nós queremos mostrar e trazer é que, junto com a repetição, nós temos o quê? Um certo retorno desses saberes também, né? Então a gente tem estudado muito, né? Nós começamos uma terceira linha de pesquisa agora, em que a gente estuda, de um lado, como é que esses saberes, né, populares se organizaram em São João del Rei, né, principalmente, então, mais um exemplo, né, dois exemplos, né, dos saberes populares São João del Rei. Nós temos muitos congadeiros aqui na região, né, e desde 1850 eles não são permitidos a entrar na igreja de Nossa Senhora do Rosário, até hoje, que é a igreja construída pelos negros, que tem a sua matriz, seu modo de cultuar os santos a partir da congada, né? Os sinos de São João del Rei, né? São João del Rei é conhecida como cidade dos sinos, né? Mas várias pesquisas já demonstraram, os toques dos sinos seguem toda a linha melódica de matrizes africanas, né? Eles não seguem uma linha melódica que não é africana, né? Então a gente vê como é que está as coisas. Então a gente está estudando tanto a congada, de um lado, como é que se deu a perpetuação de uma série de terreiros de umbanda de candomblé, que nós temos aqui, mas também estamos estudando, né? Isso foi uma coisa que aconteceu esse ano aqui no Carnaval de São João del Rei, né? Proibiram duas atividades no Carnaval de São João del Rei. Que se tocasse funk, que não podia tocar funk em lugar nenhum, nem nas suas próprias casas, né, se fosse perto do centro, né? E se proibiu um bloco de carnaval, já tem mais de 15 anos, né, que é um bloco de drag queen. Enquanto que o bloco, né, um bloco tradicional da cidade chamado de domésticas, que é de homens vestidos de maneira caricata de mulheres, ou o bloco das piranhas, esses foram liberados, né? Então, a gente vê, né, que isso tudo é muito atual, né? Então, a terceira linha é mostrar como que nós temos uma repetição. Você tem toda a proibição ao funk, né? Porque você só vai escutar no funk a letra, o conteúdo da letra sexual, mas você não vai escutar toda a linha melódica que o funk traz junto, né? E toda a continuidade que ela tem de uma certa relação afro também, né? E você esquece isso, e eu estava até conversando com os alunos aqui antes de entrar aqui, né? E é curioso que quando a crítica recai sobre o funk, só recai sobre o quê? Sobre o que se escuta muito, muito presentemente, né? O que as pessoas chamam de pornografia. Mas essa atenção tão grande a essa pornografia, né? Será que isso não diz alguma coisa que você não consegue escutar mais nada que não seja aquela pornografia, né? Então a gente vê que nós temos dentro da psicanálise uma série de questões, uma série de conceitos, né, que nos permitem pensar numa série de questões
diante das políticas públicas e do racismo. E pensar, inclusive, dentro das instituições psicanalíticas também, né? Porque isso também se repete ali. Isso também se repete em diversas instituições, né? E eu acho que nós podemos, né, e devemos, né, começar a partir daí, começar a pensar esses tensionamentos mesmo, inclusive pensar esses tensionamentos com outros conceitos que vêm de outras matrizes de saberes também, né? Eu acho que, mas precisamos apropriar disso, né? E nos apropriar desses saberes não é expropriar as pessoas desses saberes, né? É uma troca dialética e não pegar um conceito e sair usando. Eu me lembro que ano passado, né, o Ismael também estava lá no congresso do Red Paul, né, a Maria Lúcia Silva, uma psicanalista de São Paulo, ela chama muita atenção para isso, né? Hoje você vê várias pessoas falando sobre psicanálise encruzilhada, mas será que essa pessoa sabe realmente o que é uma encruzilhada? Ou será que ela está se apropriando de um termo, tirando todo o peso que ele tem para usar? Né? Na psicanálise, dizendo que está incorporando o termo, e quando também pode estar incorporando fazendo isso de uma maneira, às vezes, não adequada e não conversada com quem forjou o conceito, né? Sempre quando eu me falo da psicanálise, vai falar da psicanálise, fala do inconsciente, fala tudo errado, né? A gente fica puto, né? Por que a gente vai se apropriar dos conceitos que foram feitos por outras pessoas sem pensar melhor sobre esses conceitos? Bom, gente, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês, né? Acho que podemos agora abrir para conversa. Já me Cabudo já quer falar, né? Muito obrigado. Obrigado, Tati. Perfeito, muito bom, muito obrigado, Roberto. Tá, então vamos seguir aqui a ordem. Primeiro, começando com a Duda, que já está com a mão levantada aí desde o início. Vai lá. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer vai fugir um pouco do tema, mas eu fiquei pensando naquele esquema que você mostrou para a gente sobre a produção de sujeitos coagidos e fragilizados através das características do liberalismo capitalista. E aí eu fiquei pensando que além dos sujeitos que foram trazidos, que é a mulher, o operário, e a questão, né, do sujeito racializado, também tem a questão sexual e de gênero dos homossexuais e transexuais, etc e tal. E aí eu fiquei pensando onde que eles se encaixariam, assim, naquele esquema que você fez, se eles seriam tipo um anexo da questão da mulher, ou então de onde viria, assim. Eu acho, né, porque, na verdade, acho que a gente pode colocar ali na questão da sexualidade, né, onde o Freud vai pensar uma certa recusa ao sexo, que a recusa ao sexo é a recusa ao exercício da sexualidade, né? Então, acho que a gente pode colocar ali. É claro que isso é uma discussão muito grande, né? Por exemplo, o Preciado não vai concordar com nada disso que eu estou falando, né? Mas eu também não concordo com nada que ele fala, então não está 0-0, está empatado, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode colocar ali. Mas a gente pode pensar também. Veja, aquilo ali, como todo esquema, ele facilita a ver algumas coisas, mas na hora que você começa a pensar as complexificações, você precisa avançar em algumas coisas nele também. Né? Como eu falei no início, é um esquema que eu estou montando ainda estou elaborando sobre ele. Né? Mas eu acho que a gente pode botar na questão da sexualidade. Tá? Mas eu acho que é uma coisa que é importante a gente ter que ter clareza, né? O que o Freud vai chamar da sexualidade, por exemplo, né? Que muitas vezes vai se revelar com resposta na histeria, né? Ou na neurose obsessiva, ou nas psicoses, ou nas perversões e tudo mais. É principalmente a ideia da sexualidade infantil, né? Que eu acho que esse termo do Freud é de uma felicidade tão grande, porque o que ele diz é o quê? No exercício da sexualidade não tem mundo adulto, só tem mundo infantil. Então, você não tem que dizer assim, é essa ou é aquela, é masculino, é feminino, ou é homossexual, é gênero, não sei o quê, e tudo mais. Você não tem que dizer sobre isso, né? Porque quando você começa a dizer sobre isso, aí sim você começa a produzir os processos de opressão, de coação e tudo mais, né? Eu acho assim, muito bacana isso que o Freud fala assim, a sexualidade ela é infantil, não é assim, há uma sexualidade da criança e uma da adulta.
né? Ele vai falar, não, o exercício da sexualidade ele sempre será infantil, que não significa que você vai pegar uma criança e violentar, né? Não se trata disso que o Freud está falando de outra coisa, né? De que essa outra coisa é o quê? Né? De que nós não podemos fazer com que a sexualidade, né, seja coagida pelo quê? E isso é o que ele... Eu gosto muito desse texto do Freud, da segunda contribuição à psicologia do amor, que parece que ali ele está irritado, sabe? Parece que ele tem uma tônica que foge um pouco dos textos do Freud. Só para a gente ter uma noção, nesse texto, o Freud começa abrindo. Deixa eu ver quando o Freud fala de histeria e dos casos dele, ele fala muito dos casos de mulheres, né? Principalmente, né, as vinhetas clínicas dele. Né? E nesse texto ele abre dizendo o seguinte: a maioria das pessoas que me procuram são homens, né? E com um problema de uma impotência, que chama de impotência psíquica, né? Ou seja, são broxas, né? E aí fala assim, quando vai falar das mulheres, então nessa família nuclear, ele vai ter uma conjunção de uma coisa esquisitíssima, né? É a segunda contribuição à psicologia do amor, né? É um texto de 1912, eu agora não me lembrando do nome completinho dele lá, mas... E vão falar que as mulheres são frígidas. E ele vai começar a fazer uma análise que isso é um resultado dessa distinção entre vida pública e vida privada, que incide sobre a família nuclear burguesa, e que coloca uma criança no meio disso tudo, tentando se constituir ali, entre um homem que só pode ter satisfações na rua, ou porque ele é um homem público, né? E introduz, até hoje, distinções que a gente pensa que estão ultrapassadas, quando você vê uma boa parte do exercício da sexualidade masculina ainda fazendo essa distinção entre mulheres para casar e mulheres, né, para transar, né? E, né, ele vai falar assim, olha, isso não está dando certo. Essa família nuclear, ela não está dando certo. E aí essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Por que então os textos de políticas públicas estão sustentados, muitas vezes, na ideia de família nuclear? Sabe? Então, acho que a sua pergunta, né, Rodolfo, eu acho que ela é boa, porque você vê que ela abre uma série de questões, né? Mas eu colocaria ali no campo da sexualidade também, né? É isso mesmo. Obrigado, Ismael. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer a pergunta no chat também, que eu leio aqui, gente. Uhum. Não fiquem com vergonha. Enquanto isso, eu vou passar aqui para vocês isso. Antes do Ismael falar, vou passar a lista de chamada. A palavra-chave é elaboração. Uhum. Beleza? Elaboração. Ismael. Oi, gente, vocês me ouvem? Perfeitamente. Espero que minha voz não falhe no meio do caminho. Estou um pouco sem voz. Mas, enfim. Primeiro, eu queria te agradecer, Roberto. É sempre ótimo te ouvir. E fiquei pensando muita coisa enquanto você vinha trazendo as questões, especialmente sobre como eu sinto que se criou uma certa naturalização da ideia de raça, né? Como se justamente ela não fosse essa invenção, e uma invenção que foi produzida com grande esforço, inclusive, né? Tem um texto do Robert Young chamado Desejo Colonial, que ele vai chegar a falar que a ciência moderna era uma ciência da raça, né? Que não havia produção científica ali no final do século XIX que não se preocupasse de algum modo em descrever a raça, né? Então, isso que você traz, para mim, tem uma importância ímpar, assim, porque justamente eu tenho lido muitos textos de psicanálise que têm tentado justamente naturalizar a questão racial. É isso, é o branco que é sadio, que é sádico, é a questão do ideal, do narcisismo, do gozo. E isso às vezes me deixa até um pouco assustado, né? Porque parece
gente, isso não é natural, né? Talvez isso afete o gozo, talvez isso afete o narcisismo, talvez, com certeza afeta, né? Mas fico muito preocupado, assim, com as produções que a gente tem visto, assim, na psicanálise, nessa coisa quase como numa certa repetição lá do, 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 do homem é o lobo do homem, né? Que acho que marca muito a obra do Freud, especialmente. E às vezes eu me pergunto, assim, né? Como enfrentar um pouco essas produções sem também inviabilizar o campo, né? Porque eu sinto que é uma tensão, assim, né? De como criticar sem destruir, como tensionar coisas sem jogar tudo fora. Porque eu noto que as reações elas vão sempre muito extremas, né? Até quando eu apresento minha pesquisa sobre branquitude, eu noto que a reação, ou a pessoa nega radicalmente o que eu estou falando, ou ela ama de paixão e me aplaude, diz, ó, que incrível, e eu fico, gente, não é sobre isso, né? Vamos conversar, né? E eu tenho uma grande dificuldade nessa conversa, enfim. Deixa eu ver um pouco sobre isso, sobre como fazer esse enfrentamento, assim, nessa psicanálise muito reativa e que muito naturaliza as coisas, né? Por mais que seja um contrassenso, talvez, pensar numa psicanálise que naturaliza as coisas. Enfim, é isso. Obrigado, Ismael. Eu achei curioso, né? Que eu acho que também, assim, a mais demais que a gente fala, né? Não traz a pessoa para a conversa que, às vezes, é necessário, que a gente precisa ouvir também alguma outra coisa, né? Sabe? Isso é importante. Mas eu acho que, assim, a impressão que eu tenho, né, às vezes, né, que toda vez que aparece uma temática que pega a psicanálise, né, isso sempre gera reações, né, muito apaixonadas dos psicanalistas, né, antes de fazer o debate, né? Então já tem uma negação de saída, né? Então, assim, falei aqui do Preciado, né? A mesma coisa, o Preciado faz a palestra dele em Paris, tá tudo errado, tá tudo errado. Assim, calma, veio me perguntar, na época eu nem sei, né? Depois que eu li, posso até concordar, que discordar do que ele falou e tudo mais. Mas eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso saber, ver os argumentos que ele está trazendo, ver se e tudo mais. A mesma coisa com a questão racial, né? Nós tivemos vários embates aqui na universidade, né? Vários embates partindo dos alunos, né? Para os professores. E me parece que a primeira reação é sempre violenta e dizendo não. Depois que o analista vai pensar. O que é uma coisa curiosa, né? O analista deveria escutar primeiro, depois ver, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi com a psicanálise. Não estou dizendo que eu também não tenha feito isso, tá? Assim, né? Não estou falando que o outro fez, eu não fiz, que eu sou bacana e os outros não, né? Em vários momentos a gente tem reações assim dentro da psicanálise. A gente tem que talvez entender por que disso, né? Eu acho que isso daria uma boa pesquisa, né, para ser feita. Mas outro dia também eu estava conversando com uns alunos aqui, né? E eles reclamam, nós não temos muitos autores negros no curso, não sei o quê. Eu falei assim, gente, sabe por que não tem? Ele, não, porque nós, os professores antigos, não fomos formados com essa literatura. Né? Eu vou dar só um exemplo para você ver como essas coisas são super complicadas. Né? Muita gente que sabe que eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu estudei na UFRJ. Né? Eu ouvi a Neuza Santos Souza falar diversas vezes, sobre as psicoses. Nunca ouvi ela falar sobre tornar-se negro. Né? Eu estudei na UFRJ de 1994 a 2004. Nunca ouvi. Né? Então, assim, será que a universidade estava querendo ouvir? Estava preparada para ouvir? Não estava. Sabe? A gente não foi formado com essa literatura. Falei assim, gente, dá um desconto para o pessoal, né, que eles não foram formados. O que não significa que eles também não podem aprender agora também, né? Porque ninguém está morto, né? Então as pessoas podem aprender também. Mas eu acho que tem que começar a haver uma discussão que não seja tão apaixonada, né? Não é acusar a pessoa branca de ser um sádico, né? É acusar a branquitude. Né? Há conceitos que nos permitem atravessar essa discussão,
né? Sem você olhar para cada pessoa branca do teu lado e acusar ela de ser, né? Não é no campo da acusação. Porque quando eu entro no campo da acusação, eu faço isso que você disse. Eu naturalizo o branco, naturalizo o negro, né? E não faço o debate que precisa ser feito. Né? Porque eu falei aqui na minha fala, né, que se não fosse a elaboração da população negra, nós não teríamos sobrevivido, mas não quer dizer que todo negro está consciente de tudo isso, não. Né? Há muito processo de alienação também. Né? Cada um de nós, isso que é a ideia do inconsciente do Freud, inclusive nos mostra, cada um de nós é atravessado por uma certa alienação também. Né? A vida também para sobreviver. Né? Há uma série de processos de equações e tudo mais. Mas eu acho que eu espero, né, que os psicanalistas daqui para frente, principalmente os jovens psicanalistas que estão chegando, né, com uma outra formação, com uma outra ideia e tudo mais, não sejam tão reativos, né, a qualquer coisa, né? Por isso que eu sempre, agora, por outro lado, eu gosto sempre de dizer, a minha reação, muitas vezes, a minha crítica, muitas vezes, ela incide sobre a instituição psicanalítica, né? Sobre a psicanálise, eu acho assim, eu gosto de ter muito isso, né? Se você quiser procurar em Freud um monte de bobagem que ele falou, você vai achar, é só querer. Né? Por exemplo, nos 13 ensaios tem uma frase do Freud que é horrorosa, que ele diz assim, um sedutor habilidoso que seduzir uma jovem pobre vai fazer ela ceder às perversões mais abjetas. Sabe? Que uma mulher pobre, mas cede às perversões mais abjetas. Não analisa isso com um recorte socioeconômico, isso só fala isso. Né? Então, assim, você vai achar frases horríveis. Né? A única coisa que eu acho é que não acho em vários outros autores, porque ninguém faz esse escrutínio nos outros autores. Né? Agora, quando eu vou pensar, né, aí a minha vertente epistemológica que eu né, que os nossos desejos infantis não deixam a gente abandonar, eu comecei na epistemologia, então eu nunca consigo abandoná-la. Né? Mas quando você vai pensar, os conceitos fundamentais, a lógica que a psicanálise ela tenta apresentar e tudo mais, ali eu encontro um ferramental muito grande. O que me deixa mais chateado nessa discussão toda é que, nesse debate, a psicanálise poderia contribuir muito mais, às vezes. E, às vezes, isso que você coloca atrapalha ela a contribuir. Porque ou vai para uma recusa, um rechaço imediato, ou vai para uma aderência total. Né? E nessa aderência total, você não consegue nem ver o que está sendo colocado ali de discussão, que seria interessante tanto para a psicanálise se enriquecer também, né? Mas o quanto ela pode também ainda, né, ser um ponto de elaboração muito grande. Eu acho que esse diálogo de surdo, ele realmente também não me agrada, né? Não me agrada, sabe? Mas às vezes eu entendo, né, por que a pessoa, né, ela reage, né? Às vezes eu entendo que ela reage porque ela reconhece ali na crítica que ela realmente é privilegiada, ela não quer abrir mão do privilégio mesmo. Também tem isso, a gente não pode achar que todo mundo é só alienado. Não, eu sei do meu privilégio e não quero abrir mão. E dentro da psicanálise a gente vê muitas vezes isso acontecer. Né? Mas eu acho que a psicanálise ela tem um aparato conceitual muito importante para contribuir para esse debate, né? Mas só vai contribuir se tiver debate. Né? Beleza. Próximo na fila agora é o André. Boa noite, vocês me escutam? Calazans, eu não tenho uma pergunta muito elaborada ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre... Eu fiquei pensando naquele livro Sobrevivência dos Vagalumes, do Didi Huberman, e o efeito dessas pequenas luzes, sabe, dessas vagas luzes, né, que fazem frente, assim, a esses holofotes, né, do nazismo, do fascismo, naquele contexto, enfim. Pensando que eu sou de São João, né, a gente se encontrou aí na Brapos e tal,
e eu vejo um processo radical de transformação, assim, de verticalização da cidade, de uma outra lógica, assim, atravessando as relações sociais, até dentro da própria universidade. Não vou falar aqui o nome da empresa, mas esses prédios que andam subindo e toda essa expansão, assim, para a periferia da cidade, para além dessa lógica mais tradicionalista, digamos assim, que você citou do carnaval, essa coisa de vamos proibir o funk, vamos proibir o eletrônico, etc., e resgatar uma suposta tradicionalidade são-joanense. E aí, pensando dentro dessa epistemologia que você fala, para além de uma transformação de consciência, de, é preciso dizer que não, né, que existe racismo, sejamos antirracistas, etc., dentro de uma perspectiva marxista, assim, pensando em modo de produção capitalista, entendendo que o racismo é necessário que exista para que exista o capitalismo, em alguma medida, né, pensando lá na, né, mulher, classe, gênero, etc., dentro dessa lógica. Então, assim, para além de uma transformação no nível de uma superestrutura, né, de consciência, de educação, de política, etc., é preciso que haja uma transformação radical do modo de produção capitalista. E aí, como pensar o efeito dessas contra-hegemonias, dessas pequenas, né, enfim, dessas manifestações, enfim, porque quando os turistas vão para São João, eles estão vendo o que o branco europeu fez. Eles não estão sabendo, né, os guias, enfim, outra história. Mas, sabe, como botar fé, assim, até numa questão temporal desses micromovimentos em relação a essas grandes bizarrices, assim, que vem acontecendo neoliberais mesmo, sabe? A proporção que isso atinge. André, Manuel, obrigado pelo convite, né? Você que entrou em contato comigo. São João tá complicado, né? Porque, para quem não conhece São João, o crescimento, a verticalização da cidade, ela é uma verticalização muito complicada, porque é uma verticalização de prédios altíssimos e para vender kitnets, às vezes 100, 200 kitnets em cada prédio. Então, você tem um processo de individualização do espaço e das pessoas muito grande, e que já gerou aqui, inclusive, o trânsito de São João del Rei é inviável hoje em dia, né? Porque o processo de urbanização não foi acompanhado. Mas outro dia, André, eu estava nessas pesquisas, estava entrevistando um pai de santo no terreiro de Umbanda aqui, né? E fui perguntando para ele como é que se deve esse processo todo, o que ele achava. Né? Foi uma pergunta muito parecida que você fez, que eu fiz para ele. Ele falou assim, olha, a gente testa. Quando a gente vê que dá para avançar, a gente se apresenta publicamente. Quando vê que está muito violento, a gente volta e fica elaborando em outros lugares, fazendo as coisas em outros lugares. Né? Então, assim, eu acho que resistência sempre teve. Né? Eu acho que tem um ponto que talvez, né, outro dia eu estava lendo um livro do Fred Moten, né, ele dando uma entrevista e no meio da entrevista ele discutindo a universidade, discutindo o capitalismo e tudo mais. No meio da entrevista ele meio que perde a paciência também e fala assim, eu só quero saber quando é que essa merda toda vai acabar. Né? E depois ele volta a falar tudo conceitualmente de novo. Né? Mas eu acho que tem uma questão que eu acho que a gente precisa avançar mesmo, né? Que se a gente não entender que há um discurso, que é o discurso capitalista, que tem uma lógica, e que essa lógica que produz esses efeitos todos, e que se há um discurso, nós podemos fazer uma contraposição discursiva, né, ao discurso, né, e não apenas aos efeitos, né, por isso que muitas vezes, né, não adianta eu pensar atacar a questão do racismo se eu não pensar a questão de gênero, se eu não pensar a questão de classe junto, né, porque se eu ataco um, o outro sobrevém, né, eu preciso pensar isso tudo junto, que eu preciso pensar uma possibilidade de um outro laço. Eu acho que o que a psicanálise traz, o que o Freud demonstra, né, é que se de um lado o sujeito apresenta a partir dos seus sintomas, uma insatisfação, por outro lado, a partir do que Freud chama de construções, das construções em análise, construções históricas e tudo mais, é que seguir o desejo pode apontar para um outro caminho. E é justamente a negação do desejo, né, seja do desejo a partir
o Jaqueline Miller, ele tem uma ótima definição de racismo. Racismo é o ódio ao gozo do outro, né? E se a gente não puder pensar como estabelecer essa possibilidade de gozo, né, sem ser preso, violentado, né, ou hoje não mais internado em manicômio, embora ainda haja muita internação, né, mas terapeutizado e tudo mais, né, a gente vai ficar pagando, secando gelo, sabe? Né? Então, acho que é por isso que eu acho que precisa ter essa conversa. Quando o Ismael faz a pergunta dele, eu acho que vai um pouco nessa direção também. Se a gente não conversar, né, porque tem instrumentos, por exemplo, quando a gente faz a discussão dessa do racismo, a gente não vai encontrar todas as respostas dentro da psicanálise. Né? Vão ter que dialogar com outras disciplinas também. E com outros saberes. Que talvez ali a gente encontre algumas alternativas. Não sei se vamos encontrar, né? Mas talvez a gente encontre algumas alternativas ali. Né? Mas eu acho que a gente precisa, né, pensar. E eu acho que, principalmente, a gente precisa se pre-identificar, mas sabendo do risco de estar presente. O risco de estar presente é ser alvo também, muitas vezes. Né? Mas certas coisas a gente não pode recuar, retroceder. Acho que o que eu consegui elaborar foi isso, André. Agora, Mariana. Oi, Roberto. Oi, gente. Vocês me escutam? Sim. Eu não vou conseguir ligar a câmera porque eu tô no ponto de ônibus, então, assim, acho que vai ser mais tranquilo se eu não ligar. Primeiro, muito obrigada pela sua fala, assim, acho que me tocou em vários pontos, também adorei ler o texto. Eu nem sei se eu tenho uma pergunta, é mais compartilhar uma angústia, assim, com os colegas, que é referente muito às minhas vivências agora no estágio. Eu estou fazendo estágio no PJ, que é um projeto, assim, muito interessante de pensar o cuidado ao louco, e tem uma orientação, né, muito grande da clínica lacaniana, mas, ao mesmo tempo, eu estou encontrando vários atravessamentos de classe, de raça, que eu considero que estão sendo, de certa forma, negligenciados, justamente porque eu acho que ainda se tem a psicanálise muito no lugar de um saber sem corpo. Então, acaba que a gente presta uma escuta, mas muitas vezes não reconhece que nós somos um corpo, né? Que essa escuta, ela não é alheia. É uma escuta que é atravessada por quem sou eu enquanto eu escuto. E aí tem um paciente meu, que ele é um caso, né, de uma psicose bem grave, e o discurso dele gira muito em torno de uma família que é branca, e ele é um filho preto, né? Ele é o único familiar preto, assim, vivo dessa família, e ele não se reconhece nessa família, inclusive o discurso persecutório dele é em torno dos irmãos, que são irmãos brancos, e aí ele traz isso, assim, né? Eles não são meus irmãos, eles são brancos, e quando eu levo isso para a supervisão, isso passa batido, sabe? Isso não é um ponto, fica muito em torno de escutar ele, ali pegar outras questões que ele traz, discutir com a rede, o que é muito importante, né? Mas, assim, eu sinto que é muito que você falou, assim. Acho que a psicanálise, ela tem reflexões muito interessantes, que agregam muito a um pensamento crítico, antirracista, mas, ao mesmo tempo, os psicanalistas, parece que eles ainda estão um pouco alheios, principalmente, acho que uma geração talvez mais antiga, eu sempre ainda tenho uma visão muito fechadinha do sujeito ali no discurso dele, sem pensar que ele está situado em uma sociedade muito específica. Então, ao mesmo tempo que se tende a ser muito revolucionário e pensar esse cuidado, essa escuta, ao mesmo tempo parece que recai no mesmo lugar, sabe? Assim, acaba negligenciando esses outros aspectos. E aí eu acho que, por isso eu não sei se é uma pergunta, mas eu acho assim, que eu fico pensando até sobre como nós, né, que estamos pensando em outras coisas, refletindo sobre outras coisas, podemos levar para essas instituições, principalmente as instituições públicas, que vai ter ali como público majoritariamente a população vulnerável, a população preta, né, não hegemônica, como que a gente pode meio que treinar o nosso olhar
treinar a nossa escuta para conseguir perceber essas coisas que às vezes passam batido, sabe? Mas que são sinais mesmo que são não sinais, mas reflexos, são sintomas, né? Dessa sociedade tão racista, tão misógina que a gente vive aí e tenta lutar contra. Aí é mais isso. Obrigada. Obrigado, Mariana. Eu acho, Mariana, assim, tem 2 pontos na sua fala que eu acho que são importantes. Acho que o primeiro ponto, né, que às vezes eu fico pensando, né, a psicanálise, pelo menos foi assim que eu aprendi, né, ela vai partir da escuta do sujeito, seja que sujeito for, e quais significantes ele estiver trazendo. Né? É daí que a gente parte. Isso o Freud fala, a associação livre, é do sujeito. Né? E você está falando de cor do irmão, de raça do irmão, não sei o que, é a partir daí que a gente tem que partir. Né? Não é de outro lugar, não tem outro lugar. Né? Assim, né? Porque senão você começa num processo de invalidação de fala do sujeito, né? Que não é compatível com a lógica da associação livre. Né? E principalmente se o sujeito está trazendo isso como uma repetição no discurso dele, mas ainda tem que ouvir. Pelo menos assim, e isso me espanta muito, assim, né? Eu te confesso que quando eu comecei a ver, quando começou a aparecer muitos textos e muitos livros de psicanalistas falando, ou reportagens, ou matérias, ou vídeos, psicanalistas falando que passaram por um processo de invalidação da sua queixa em análise sobre o racismo, eu confesso que eu sempre fiquei muito, assim, impressionado e assustado, no sentido que pelo menos eu não tive essa experiência, graças a Deus, né? Mas porque não condiz com a regra fundamental da análise. Né? Então, assim, eu acho muito estranho isso. Né? Isso não é o importante, que não sei o que... Né? Não sei, não consigo entender. Agora, o segundo ponto que eu acho que é importante, né, e eu acho que isso vai avançar, né, principalmente com as gerações mais novas, é que o psicanalista, né, brasileiro, né, o psicanalista em geral, né, também não escutaram Freud, né, da segunda tópica. O Freud da segunda tópica está participando de toda a vida política da Áustria e da Alemanha. Quando ele cria as clínicas públicas, ele está preocupado justamente com o quê? Olha, está tendo uma expansão estranha aqui de um negócio que não vai ser bom, não. Né? Então ele vai pensar a psicologia das massas, vai pensar pulsão de morte, vai pensar futuro de uma ilusão, mal-estar. Né? E quando ele pensa clínicas públicas, o que o Freud está fazendo? Ele está intervindo na política pública. Ele está participando do debate público de políticas públicas. Né? E o psicanalista raramente participa dos debates públicos de políticas públicas. E eu acho que com as novas gerações, isso talvez mude. Né? E participar de debates públicos, políticas públicas, não chegar lá como especialista. Ir para os conselhos municipais da criança e adolescente, conselho municipal de saúde, conselho municipal de educação, né? E discutir. Agora, o que nós vamos discutir lá? Eu acho que isso que a gente tem que ter clareza também. Né? Porque quando a gente fala em política pública, a gente não pode esquecer que ela tem etapas, que ela tem fases. E toda política pública ela tem um processo super delicado, que é o processo de avaliação. É esse processo que nós temos que disputar. O que é uma avaliação em política pública? Né? A gente não vai lá para propor uma política de avaliação do sujeito, porque o psicanalista não faz avaliação do sujeito, por isso que ele tem que ouvir o significante que ele traz, né, para dirigir o tratamento. Mas a avaliação da política pública, para que ela não seja tão danosa, né, isso o psicanalista ele pode contribuir. Tá? Acho que ele tem instrumento, acho que a psicanálise nos dá instrumentos suficientes para contribuir. Veja, de novo, tá? Isso não é fácil de fazer, tá? Isso precisa ter uma articulação muito grande. Eu não estou criticando meus colegas como se eu fosse o cara que faz, não, porque boa parte do tempo eu também não faço. Tá? Né? Tentei participar do Conselho Municipal de Criança e Adolescente de São João del Rei.
eu era o único nome assim, indicado pela universidade, de repente apareceu um segundo nome de uma professora que nunca trabalhou com criança e com adolescente, ela é do departamento de zootecnia, e é famosa na cidade por ser uma pessoa extremamente homofóbica e reacionária e tudo mais, né? E foi ela que a universidade indicou. Eu achava que a universidade fosse me indicar pelo meu trabalho durante anos com a clínica do autismo, que eu trabalho com crianças há muitos anos, né? E família há muitos anos. Então, se eu não consigo vencer esse debate nem dentro da minha universidade, então eu acho que eu também preciso me articular um pouco melhor, né? Então, assim, só para dizer que não estou fazendo uma crítica a um dos colegas, dizendo que eu faço e os outros não fazem. Eu acho que isso é algo que vem geracional também, né? Eu vejo psicanalistas mais jovens, inclusive professores já, fazendo coisas que a gente não fazia antes. Eu acho isso muito bom, né? Eu acho isso muito bom, porque isso permite um avanço, né? Mas eu acho que a gente precisa tensionar essa discussão um pouco mais, sabe? E reconhecer, acho que a grande coisa da psicanálise é reconhecer, né, de que talvez essa direção, né, seja boa, às vezes clinicamente, mas se não intervir na política pública, clinicamente, você não vai fazer nada, porque não vai ter mais clínica. Vou dar só um exemplo disso, tá? Em 2012, o governo do estado de São Paulo soltou uma portaria para financiamento de clínicas para pessoas autistas, não, e estava lá dito todas as letras, somente terapias cognitivo-comportamentais. Né? Psicanálise não podia, várias clínicas do estado de São Paulo estavam correndo o risco de fechar, porque eram clínicas orientadas pela psicanálise, e aí sim, aí acontece um movimento interessante, os psicanalistas se reúnem, né, montam um movimento da psicanálise, tratamento de autistas e tudo mais, e conseguem barrar isso, né? Mas a minha pergunta que eu sempre faço é, será que a gente sempre tem que reagir? Ou será que em algum momento nós podemos participar e trazer, inclusive, as pessoas que têm que ser ouvidas? Né? Quem tem que ser ouvido é a pessoa negra, quem tem que ser ouvido é o indígena, é o quilombola, é o autista. Quem é que vai ser ouvido na formulação de uma política pública? Acho que essa é a discussão. Né? Mais alguma pergunta, gente? Porque então deu a hora. Agradecemos muito, Calazans, foi fenomenal. Já coloquei. A gente está fazendo um trenzinho de todo final. A Di vai fazer uma pergunta, então vou só explicar antes, aí ela faz a pergunta, aí a gente vai direto para coisa. Todo final de coisa a gente faz um sorteio, que a gente recebeu uns livros do laboratório do LabTrans, aqui do UFMG, e a gente coloca, vou estabelecer agora essa regrinha, porque a gente vai colocar todos os convidados também. Aí, assim que a Di fizer a pergunta e responder, vou fazer o sorteio, e aí a gente vê quem que ganhou esse livrinho. Tá bom, obrigado. E professor, tudo bom? Prazer, me chamo Di. Queria muito te conhecer, foi muito bom te ouvir. Ah, que bom. Eu gostei muito, eu não vou exatamente fazer uma pergunta também, eu acho que eu vou mais agradecer e falar mais o que me tocou assim, na sua fala. Eu acho que não é à toa que você falou de musicalidade, né? Quando você falou da resistência negra também, frente ao processo colonial. Porque acho que muito do que está na história da resistência negra passa pela musicalidade, né? E tem um áudio de um grande mestre, né? Da música brasileira, Letieres Leite, que foi morto pelo Estado brasileiro indiretamente pelo Covid, na pandemia, né? Que é toda música brasileira é afro-brasileira, e aí ele vai falando, sabe? Uhum. Enfim, e muito acho que vem de uma lógica que é trazida, que eu conheço mais do oeste da África, né, de uma lógica malinquê, do ritmo estar presente na vida, assim, na vida cotidiana, e tudo é ritmo, tudo passa por uma musicalidade que está presente constantemente na atmosfera brasileira, americana, global, assim, porque toda música que não segue uma linha contínua, né, que não tem um groove, que não tem uma repetição de alguma coisa, um fundo rítmico, necessariamente tem uma origem africana, né? Historicamente mesmo. Então eu
fiquei bem feliz ouvindo você falar, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu acho que é um destino possível, né? Para o tratamento, para um resgate da resistência negra frente ao aparato colonial, que eu acho que passa pela música, necessariamente, assim. Eu acho que não foi à toa que a Lélia Gonzalez estava muito interessada nisso, né? Grande parte da vida dela pesquisando cultura popular. Enfim, mas eu não sei, eu não tenho uma pergunta, assim. Eu só achei, assim, não é um aspecto que é tão ressaltado, né? Eu acho, nesses contextos analistas que a gente está. Eu acho que a música é muito descartada, na verdade. Eu acho que vai para um lado do imaginário e tal, e não sei o quê, e a galera não desenvolve. Então eu queria conversar mais contigo depois sobre isso. Assim, Tá, espero que você esteja no FMG um dia, pra tá. gente trocar ideia. Eu acho, né, que tem. Eu estou tentando elaborar sobre isso, né, que o Lacan ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, não como a linguagem, né? Então, se é como uma, nós podemos pensar qual linguagem, né? E a musical, né? Eu acho que tudo que acaba introduzindo uma ritmicidade, uma quebra de ritmo, né, nos ajuda a ir na direção do que hoje o processo do capitalismo faz, que é o processo de quê? De linearização, de homogeneização. E onde tem homogêneo não tem ritmo, né? Então eu preciso produzir ritmicidade, porque eu só posso. E onde eu tenho ritmo, eu tenho intervalo. Onde eu tenho intervalo, eu posso entrar, né? O outro só pode entrar se tiver espaço. Se não tem espaço, não tem possibilidade de interação, né? Não sei se você conhece esse livrinho aqui chamado Na Quebra, Fred Motten, né? É um livro que justamente vai discutir a questão da radicalidade do pensamento negro afro-americano a partir do quê? A partir da música. Né? Que ele transmite essa radicalidade a partir da música. Né? Se a gente para pensar, por exemplo, né, quando você tem nos Estados Unidos a proibição, a criminalização do uso da maconha, né, na década de 30, ela foi criminalizada porque era a droga, era o cigarro preferido dos músicos de jazz. E os músicos de jazz estavam fazendo muito sucesso, não com os negros, mas com a comunidade branca. Então você proíbe o uso da droga mais difundida entre eles para proibir o acesso da população branca a uma outra ritmicidade. A discussão não era o consumo de drogas, era a possibilidade de uma revolta, uma reviravolta por um caminho que eles saberiam que não poderiam conter. Então eu conto pela violência, né? E não vou. Esqueci um documentário, tem um documentário lindo sobre isso. Agora eu não esqueci o nome dele, né? Mas obrigado. O dia que eu estiver aí na FMG, com certeza a gente senta e troca uma ideia. Perfeito. Então vamos fechar com o nosso sorteiozinho. Deixa eu abri-lo aqui. Compartilhar. Estão conseguindo ver? Uhum. Beleza. Vamos embora. Mariana, ó, a ótima pergunta mereceu um